Fala pessoal, beleza? Meu nome é professor Gilmar Alves, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre química, certo? Uma das partes da química, né, que a gente tem que ter uma atenção bem grande é a parte de como a matéria, como as substâncias se apresentam, beleza? Quais os estados físicos que essas substâncias, que são o objeto do nosso estudo, se apresentam, beleza? Então, a gente tem hoje conhecidos 3 estados físicos, né? Que são o sólido, o líquido e o gasoso, beleza? Mas isso todo mundo já conhece, né? Uma coisa bem simples, bem elementar. Agora, quais são as características básicas de cada estado físico desse? Certo? O estado sólido, certo? Como a gente pode observar aqui, toda substância no estado sólido ela tem uma forma e um volume bem definido, certo? Como um cubo, certo? Você pegar um cubo, você olhar ele por todos os ângulos, você vai ver que ele tem uma forma, que tem um volume muito bem definido. É a característica do estado sólido. Mas por que essa definição de forma e de volume? Por causa das moléculas, ó. Se você der uma olhada aqui, ó, eu sei que o meu editor aí, quando ele for fazer a edição, ele vai dar um zoom bem legal aqui nessa questão das moléculas. Olha aqui o tipo de moléculas de uma partícula sólida, de uma substância sólida. Elas estão praticamente coladas, grudadas uma na outra, certo? Então é por causa desse arranjo molecular que a gente consegue essas formas sólidas, tipo os cristais, certo? Então, por causa da proximidade das moléculas, a gente consegue uma substância no estado sólido. Elas estão sempre muito bem grudadinhas uma na outra, certo? Característica do estado sólido. Então, moléculas bem próximas umas às outras, beleza? E forma e volume definido, beleza? Agora a gente vai para o estado líquido. Característica maior do estado líquido, ele tem forma variável, mas o volume é fixo, certo? Tanto faz você colocar 2 litros de água, ou de refrigerante, de um refresco, de um suco, em um recipiente redondo, quadrado, triangular, octogonal, o volume é o mesmo, certo? Eu coloquei 2 litros. Independente da forma do recipiente, o volume vai ser 2 litros, certo? Então o volume é fixo. Agora, o seu formato, certo? Ele vai variar de acordo com o recipiente que você colocou, certo? A forma do líquido ele vai variar de acordo com cada recipiente aonde ele está guardado, até quando ele está acondicionado. Se você colocar em uma garrafa em formato cilíndrico, ele vai ficar no formato cilíndrico. Se colocar numa garrafa em forma de cubo, ele vai ficar no formato cúbico, certo? Numa piscina, o líquido ele vai estar no formato da piscina. Já na caixa d'água, né? Se ela for quadrada, todo o líquido lá vai estar no formato da caixa d'água, na quadrada. Se for em uma caixa cilíndrica, vai estar no formato cilíndrico. Isso por quê? Também por causa da característica das moléculas. Se você dá uma olhada aqui, ó, diferente do estado sólido, que elas estão bem juntinhas umas das outras, aqui, ó, no estado líquido eu já tenho elas afastadas, bem afastadas umas das outras, certo? Então, por essa característica aqui, os líquidos eles têm o volume fixo, mas tem a forma variável. Por causa dessa distância entre as moléculas, elas escorregam umas sobre as outras e vão mudando sua forma, moldando-se de acordo com cada recipiente que ela está inserida. Beleza? Então, característica do estado líquido. Moléculas já afastadas, né, um pouco afastadas umas das outras, beleza? E forma indefinida, né, porque vai depender do recipiente,
mais volume fixo. Beleza? Aí o último estado, a gente tem o gasoso. Olha, se o sólido, as moléculas estão bem próximas, e o líquido já deu uma certa separada, o gasoso, ele separa de vez. Certo? A distância entre as moléculas é muito grande. Certo? Por isso que uma das características principais do vapor é o quê? É ele se expandir, do gás, aliás, né? O vapor é uma forma de gás. Então, o gás, a maior característica dele é ser expansivo, né? Ele se expandir. Por quê? Por causa do espaçamento das moléculas do gás. Como elas estão muito distantes umas das outras, a tendência é cada molécula dessa, ó, dar pé. Beleza? Elas ficarem realmente cada vez mais distantes, né? Não dando nem forma e nem volume fixos para um gás. Se o gás estiver aprisionado em um determinado local, ele vai ocupar aquele volume. Agora, se você abrir um pouco, ele vai embora e você não tem mais o mesmo volume que tinha no início, não tinha mais a mesma forma que tinha no início. Certo? Então, característica do gás: moléculas muito afastadas umas das outras, por isso elas se expandem, né? Daí a característica do gás de se expandir em ambientes abertos, beleza? E nem tem forma e nem tem volume fixo, certo? Os dois são variáveis, beleza? Então, só dando uma recapitulada geral: sólido, moléculas bem próximas e forma e volume bem definido. O líquido, as moléculas afastadas umas das outras, não tanto, mas já afastadas, que permite escoar, certo? Por isso que ela muda a sua forma, né, de acordo com o recipiente, mas o volume é fixo, beleza? E o gás, por ele ter as moléculas muito afastadas umas das outras, ele tem essa capacidade de expansão que nenhum dos outros estados tem. Beleza? Então, características aí de cada um desses estados. Beleza? Caso na sua prova caia alguma classificação de estado físico, característica de cada um deles, agora você vai saber bem direitinho aí, bem legalzinho, como diferenciar a característica de cada um deles. Do estado sólido, do líquido e do gasoso. Beleza? Então, esse foi o resumozinho de estados físicos. A gente volta já para falar das transformações de um estado em outro. Beleza?